Boa noite. Voltando agora, em definitivo. Bate-papo cultural. Voltando agora para uma entrevista com a cantora gaúcha Adriana de. Putz, esqueci meu relógio. Tá, 8h03. Guardando. O Jonas voltou. Olá, Oi, Adriana, tudo tudo bem? bom, Ulisses? E aí, como Tudo bem? estamos? Tudo tranquilo. Estamos bem. Essa é, esse é o 27º episódio, né, desse programa de entrevistas que eu estou fazendo, Uhum. chamado Bate-Papo Cultural, que eu resolvi entrevistar, conhecer pessoas, né, do ramo cultural. Então, tu pega desde historiadores, músicos, professores, escritores, do mais diversos. Então, como é um conceito muito amplo, né, tu pode te valer desse vasto leque, né? E aí eu tive a honra de entrevistar pessoas, por exemplo, hoje uma Adriana Defente, né? Quer dizer, uma honra, né? Tá conversando contigo hoje. Que bom, fico feliz. A honra é minha e é recíproca. Obrigado. Me diz uma coisa, Adriana, para começar, uma rápida, a tua biografia, como é que tu começou na música, né? E tu me comentou que tu tem uma formação acadêmica também, né? Não, na música eu entrei para o bacharelado em flauta transversal e logo saí. Eu acabei me formando e somos colegas, academicamente falando, né? Eu sou publicitária, me formei ainda na Famecos em 98 e peguei um currículo bem bom, eu gostei muito da faculdade, sabe? E tinha aquele Uhum. básico que nos torna essas pessoas capazes de frequentar todo Bem, tipo de festa e falar de todo tipo de assunto, né? É muito legal. Eu me sinto super famequiana até hoje. E trabalhei muito pouco efetivamente com publicidade, né? Eu comecei na música com assim, um dos começos, né, é aquele que a família conta, que a criança é muito musical e, de fato, quando a aptidão para música é muito evidente, é algo que tende a ser notado muito cedo. Então, eu venho de uma família que é muito musical, e então me ensinavam canções, meu avô me ensinava a cantar em alemão, é um nome que eu não tenho, né, que é o nome do meio, o Davis. E eu respondia muito bem e cantava, não sabia nem o que estava cantando, mas era muito afinada e todos comentavam. Minha tia-avó, que foi cantora lírica, né? Ó, oh, como canta bem. O segundo começo seria quando eu tinha lá uns 8, 9 anos e a minha professora de música do Colégio de Aplicação, da URGS, chamou minha mãe, né, atacou minha mãe na saída e disse: olha, bota ela, inscreve ela no Projeto Prelúdio, inscreve ela em alguma escola, porque eu não estou dando conta. Ela tem muito talento mesmo. E eu dei a sorte de, assim como tive a sorte de ter sido sorteada para estudar na aplicação, fui sorteada para estudar no Prelúdio. E lá estudei até os meus 17 anos, mas estudei também um tempo na escola da OSPA. Na verdade, minha formação é bem assim. Eu estudei com alguns professores, estudei 8 anos de canto lírico com a dona Ida Weisfeld, que eu conheci quando cantei no coral da URGS, ainda muito nova, com 15 anos eu entrei no coral da URGS. E entrei no bacharelado também, né? Com 18 anos, 17 anos, a gente definitivamente não tinha que ser obrigado a saber o que quer fazer para o resto da vida. uhum. E, e eu entrei no bacharelado em flauta, era uma prova considerada muito difícil, eu já estudava flauta transversal já há algum tempo, mas me preparei, passei e não gostei e parei, era uma coisa muito hermética. E assim, até o Leonardo Winter, querido, amado, meu professor, já era meu professor fora da universidade, eu me lembro dele muito triste, assim, né? Dizendo, pô, por que tu vai continuar? E nossa, pensava em tanta coisa e não entendia nada.
Eu só não conseguia me imaginar tendo que estudar 5 horas de um instrumento sozinha, trancada. Eu queria fazer outras coisas e isso, começos diferentes. Outro começo pode ser E, quando eu cantei, quando eu ganhei meu primeiro cachê, com 17 anos, cantando com a banda do meu querido amigo JH, o Freud Explica. Também é outro começo. e me diz uma coisa, quando começou a cantora Adriana Defente, Então, digamos profissionalmente? quando eu cheguei à conclusão que eu não ia conseguir ser feliz fazendo outras coisas, eu já estava a fazer 3 semestres para me formar e eu tinha ido à Austrália. Eu tenho um irmão que vive lá, né? E lá tive minha primeira experiência de mochileira, né, da vida, maravilhosa, um privilégio. Seu Edson, acho que está assistindo aí, ele né, Uhum. me bancou esse privilégio. O dólar estava 1 por 1, né? O Maravilha. Fiquei. sonho. Era uma maravilha. A gente era feliz e não sabia. E Às eu vezes eu até fiquei. sabia, né? Eu acho que eu sabia. Mas o. Ai, querida Andresa comentando aqui, cantava desde criancinha. Sim, desde criancinha. E lá, quando eu fui para lá, 2 meses, fiquei viajando, né? E eu conheci músicos de lá, muito bons, excelentes músicos. Essa coisa de viagem, conhece aqui, conhece ali. E um deles era um chileno que queria gravar tava gravando uma demo, um trabalho de salsa dele, assim, um baixista fantástico, fantástico. Fui assistir ele, um amigo do amigo, não sei, ele toca no restaurante e tal, e quando ele me conheceu, eu cantei alguma coisa, acho que eu comecei a conversar e cantei. E ele disse, tu canta em espanhol? E eu canto. Ele, não, que eu tô precisando de uma cantora. Isso era 97, né? Ainda não tinha tanto, acho que latino-americano na Austrália, né? E Uhum. que cantasse em espanhol sem sotaque para fazer uns coros. Tu pode gravar amanhã? Amanhã? E eu sim, posso. Daí eu fui lá, gravei em baita estúdio. Eu me lembro do técnico, Frank Crestadis, um gordo, querido, assim, careca, que o cara, Porto Alegre, conheço, fui com a Ganga Jang. Ele era o técnico do Ganga Jang. Era uma gente Sim. bacana, sabe? Uma gente profissa pra caramba. Eu gravei lá e os caras me olharam assim, tá, mas o que que tu faz? Por que que tu não... Então chegou assim, mas tu não quer ficar aqui, tu não tem vontade de ficar em Sydney e tal. E eu assim... E, e daí eu pensei, se esses caras, né, acreditaram que eu era profissional, é porque eu devo ser boa o suficiente para ser profissional, né? Então eu comecei com 21 anos, né? E eu já tinha uma boa bagagem, né? Uhum. Então, falei com um grande amigo meu, que é o Otávio Santos, que tinha canções maravilhosas. Na época eu não era compositora e eu não achava que tinha muito futuro eu ficar cantando cover em barzinho. Nada contra quem canta em barzinho. Aliás, eu acho que são, Uhum. sabe, os operários verdadeiros, sabe, os peões, né, da música. E a música nos bares é muito importante, tão importante quanto nos teatros. Mas eu Uhum. queria algo, né, na minha cabeça. Eu queria algo diferente. Então, cantar coisas que as pessoas não conheciam, repertório inédito e tal. Daí a gente começou uma dupla. Aí começou tudo. E me diz uma coisa, bom, aí no caso, então, tu começa a fazer composição, né? A fazer a parte Não, de composição. não, eu fui Não? compor bem depois. Bem Uhum. depois. Eu E me diz, escrevia muito, eu tinha muitas coisas sim, aos pedaços, mas eu morria de vergonha de não mostrar. conseguia concatenar. Uh-uh. Tinha muita vergonha, eu me achava muito incapaz como compositora. É porque, assim, e uma coisa que eu acho interessante, né? Nesse meio, tanto faz músico quanto escritor, tem gente que diz que basta que tu produza. O publicar ou o lançar é um detalhe. Uma vez me disseram isso. Ó, o que importa é que tu escrever, é tu produzir, 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 produzir. O publicar, ou seja, o lançar o CD ou escrever o livro, publicar o livro, é um detalhe que a posteridade vai te dar ou não, né? Então, assim, ao mesmo tempo eu te pergunto, tu já tem 3 CDs, né, gravados. Como Uhum. é que é esse detalhe? Chegar nesse detalhe, esse momento da gravação. Eu não sei se eu tô te entendendo.
Não, Assim, porque tu assim, ó, falando. porque assim, ó, a gente, Ah, tá, o por exemplo, detalhe de como é chegar assim. Ah, de tu entendo. chegar no momento de gravação, por exemplo, assim, eu me refiro à questão da emoção de gravar, né? A primeira vez, por Ah, exemplo. sim. Ah, sim. Bah, isso é um troço de louco. E é muito louco para voz, né? Quem trabalha quem trabalha com voz, né? Não falo só de cantor, de locutor, de ator. A primeira vez que a gente se escuta numa gravação mais próxima do real, né? Uma gravação que tenha alguma cuidade. A primeira vez que eu me escutei assim, eu estava cantando. Eu tinha 13 anos e eu cantava no coral Infanto Juvenil do Projeto Prelúdio. E é um troço mágico, né? E, enfim, ainda tem esse detalhe, né? Esse outro detalhe, né? Porque a gente não se Sim. escuta como os outros nos escutam, né? E para mim Uhum. foi uma experiência, assim, por um lado, dando arrepios, porque o estranhamento é real, né? A gente, quando se escuta como os outros nos escutam, como assim, né? Porque a gente está acostumado a se escutar pelas entranhas, né? Uhum. Gravar. Eu não sei, é engraçado. Eu não lembro muito, assim, de ai, que emoção. Talvez a coisa de entrar no estúdio para gravar o meu Uhum. trabalho, eu me lembro de um orgulho de eu ter conquistado aquilo. Né? Foi o meu Uhum. primeiro álbum, ele, assim como o último, ele foi financiado pelo Funproarte, que é um fundo da prefeitura, né? Uhum. Um fundo importantíssimo, né? Eu acho que ele, acho não, quem criou esse fundo foi o Antônio Hoffel, né? Na época que ele ainda era Uhum. do PT. E, enfim, eu me senti muito orgulhosa de estar conquistando aquilo, porque depois de alguns produtores terem inscrito o projeto, no fundo não ter rolado, eu meti a mão no projeto e eu fiz o projeto aprovar. Assim. Não fui só eu, lógico, né? Tem as circunstâncias todas, né? Comissão julgadora e pá, mas entrou. E não assim da magia, porque por essa época, era 2002, eu já tinha gravado muito jingle. Eu era Uhum. operária da publicidade. Eu saí, né? Uhum. Da... Me formei, mas virei fornecedora, né? Então, nesse sentido, assim, não teve muita mágica, muito, né? Mas eu lembro do show de lançamento, sim. O show de lançamento foi Foi nervoso. importante. É, Não, e o que nervoso. eu me refiro também, sabe, Adriana, é a questão da materialidade de todo o processo. Tipo, tu passar horas dentro de um estúdio, grava aqui, faz de novo, não sei o quê, e lá um dia tu chega lá, ó, tá aqui, ó. Aí tu vê a Sim. capa, vê o encarte, vê o CD. Né? Uhum. Isso deve dar, não sei, deve dar uma emoção diferente, né? Um nome assim, Ai, eu deve não dar uma. sei. A gente se envolve tanto. Eu te confesso que do primeiro eu não lembro. Eu não lembro. Eu sou a Dory, até a Vinde Azul, ó. Eu sou a minha peixinho Ah, aquela. sim. Eu me esqueço. Eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. E quando. Mas eu. E tem uma coisa também, né? Que disco, muita gente fala isso, né? Em relação inclusive, a trabalhos acadêmicos e tal. Disco a gente não termina, a gente desiste, né? E chega uma hora que tu tá ali na mix, horas. E eu vou te dizer que eu até procuro não me envolver muito. Eu não sou uma pessoa de estúdio, eu sou de palco. Uhum. Eu encho saco de ficar. Imagina, por que eu não larguei a flauta também, né? Uma coisa de ficar trancada. Essa nossa pandemia, que desafio. Mas o, eu penso, esse último eu tava tão tensa que o disco não vinha, né? O Controversa, que ele chegou no dia do Uhum. show. Que quando eu vi, eu nem olhei. Sabe? Tipo assim, o que tu achou? Não, tá aí, tá bom. Eu tenho que otimizar meu tempo, eu tenho que conseguir dormir. Né? Então, Sim. não sei se eu tive muito. Inclusive, puxando para o que a gente estava falando antes, assim, eu não tive muito esse tempo de fazer música por fazer. Eu acho que começar a ser profissional, primeiro cachê com 17, mas assim, se definir profissionalmente aos 21 é muito cedo.
Eu considero que eu Uhum. brinquei muito pouco de fazer música, entende? E quando eu cheguei, quando eu apareci aqui na nossa Petit Pois, né, nossa pequena província, eu fui muito alagada, muito rápido, muito rápido. Então, quando eu vi, eu estava pegando umas gigs de tocar numa casa de shows de quinta a domingo. Fiquei 2 meses fazendo isso. O negócio não vingou, não vamos entrar ao caso de onde, né? Mas trabalhando com gente muito, muito experiente, com músicos muito experientes. Eu comecei para o produtor do meu primeiro disco, o Corsetti, mais um produtor, um cara que fez 1000 coisas, Uhum. que era dono do estúdio. Então eu cheguei assim, eu não brinquei muito, não. Entende? E me diz uma coisa, tu comentou um pouco antes a respeito do FUNPROARTE. Hum, Qual é a importância que tu considera do FUNPROARTE? Porque eu lembro assim que, imagina, o FUNPROARTE ele é uma cria, como tu comentou, do Antônio Hoffeld lá nos anos, final dos anos 80. uhum. Se a gente fosse pegar uma lista de CDs, de livros, etc., que graças ao FUNPROARTE estão aí, né? Imagina como é que a gente pode qualificar a importância do FUNPROARTE, né? E que tá tão retalhado, né? Tão complicado. Demorei 2 anos para receber, depois de aprovado o projeto, esse último. Olha, eu acho que tu já disse, né? Eu acho que eu não tenho, não consigo ter ideia assim de produções. O primeiro que eu lembro assim, Ramilonga, né? Eu não sei se agora agora me caiu a dúvida se foi do Vitor, se foi, se foi o Ramilonga ou um outro mais para perto. Ai, Eu enfim, tenho. mas tem, eu acho que tem Sim. mais de um disco do Vitor que foi financiado pelo FUNPROARTE. Uhum. E, enfim, tem muita coisa boa financiada que foi financiada pelo Uhum. FUNPROARTE. E foi o primeiro fundo municipal de cultura do Brasil. Então, Uhum. assim, a gente era feliz e, sabendo ou não sabendo, a gente foi muito feliz ali no início dos 2000, final dos anos 90, Exato. muita coisa produzida pelo fundo e existia um pensamento mais estruturalizado de cultura na cidade, né? Fórum Social Mundial, existia uma efervescência. Foi um período de efervescência aqui, Era né? outro cenário, né? É outro Totalmente cenário bem diferente. distinto do que nós temos hoje, né? Foi um... Eu, A gente está vivendo um não, retrocesso, vamos ser bem é, não, sinceros. não, não, Tá isso não resta a menor complicado o dúvida. Né? troço. Tá complicado. Complicado é uma palavra que as pessoas, que a gente usa quando não quer usar uma mais forte, né? Aí pega e usa, tá complicado, né? Exatamente. E uma coisa que eu fico, a gente comenta, porque assim, tu lança esse terceiro CD, né, o Controversa, e aí tu faz tem um vídeo no YouTube, né, tem o com a Valéria Barcelos. Uhum. Como é que foi conhecer ela? Como é que foi o contato de vocês? Conta um pouco essa história. Essa história é uma história muito bonita e muito legal. Eu conheci a Valéria, eu acho que era 2000 e... Ai, meu Deus, 2013, 2014. Já faz tempo. E foi assim, eu escutei sobre ela por uma aluna minha, que me falou sobre ela, daí eu stalkeei, e daí eu cheguei, a primeira coisa que eu vi da Valéria foi o vídeo de quando ela venceu o, o Festival da Canção Francesa, da Aliança Francesa. Né? Ela ganhou o primeiro lugar aqui, nacional. E eu fiquei chocada, né? E tu vê, uma mulher trans cantando com uma voz linda, afinadíssima, né? Uma Sem canção dúvida. da Carla Bruni, né? Melhor que a Carla Bruni, né? Enfim, eu fiquei muito impressionada. E dela falou, e essa minha aluna também dizia, pô, Adri, aparece no Venê, né? E o Venê, para quem não sabe, está aqui assistindo, é o grande gueto LGBTQI, etc e tal, de Porto Alegre, uma casa super bacana também, que já tem muitos anos, que as gurias estão levando ali o Venê, e que tem uma programação cultural, musical, assídua e muito boa, muito boa. E a Valéria começou a cantar no Venê e cantava lá. Daí ela
quando ela dizia, vai no Venê, porque tem um público que gosta tanto de ti lá. E eu, pô, ok, vou. Eu já tinha ido algumas vezes, mas tá, bom. Cheguei no Venê, era de propósito, fui no dia da Valéria, porque eu queria ouvir ela cantar. E quando eu ouvi ela cantando, não é, a Valéria, ela para mim, ela se define como uma multiartista, né? E é uma multiartista com uma potência. Tudo que ela faz tem uma intensidade tão forte que Uhum. te derruba, mas te derruba no melhor sentido da palavra. Eu comecei a ouvir ela cantando e ela brinca, ela tem resposta para tudo. E conhecia os músicos que tocavam com ela também. E nisso me veio a letra de Controvérsia. E eu olhava para ela e ficava imaginando ela cantando Controvérsia. E a letra, me lembro que era difícil pelo barulho, todo mundo se Uhum. batendo, era um lugar pequeno. E eu passando, não, eu vou passar a letra. E vou ficar olhando para ela e vou passar a letra na cabeça. Eu adoro ser essa pessoa que eu, caralho, gente, Tudo a ver com ela. Deus! Não acredito em Deus, mas hoje ele me botou aqui. Eu conheci essa mulher. Daí terminou. Eu fui lá, oi, tudo bom? Eu sou a Adriana. Ela ficou toda assim, Adriana de frente, não sei o quê. A Valéria é o jeito dela, ela é super Sim. espontânea, assim e tal. E daí eu falei, olha, tem uma música que eu acho que vai ficar legal pra ti. E eu não tinha nem Acho que tu vai gravado. gostar. E eu não tinha nem gravado, né? Lógico que enquanto eu assistia a ela, eu ficava nesse. Assim, quando eu me dei conta que seria muito legal ela cantar, eu fiquei pensando assim, ai, dou, não dou, mostro, não mostro, mostro, não mostro, porque é que nem um filho, né? Sim. Eu tinha noção que era a melhor coisa que eu já tinha feito em termos de Uhum. composição até ali, né? Mas eu pensei assim, não pode, cara, eu tenho um dever social aqui, mostrar a música pra essa pessoa, sabe? Seria muita sacanagem não mostrar a música pra ela. E foi uma coisa maravilhosa eu ter mostrado, então E, só fez bem pras duas. e o próprio refrão da música, né, diz muito, né? O refrão da música, ele parece que foi feito para ela, né? Porque né? Uhum, uhum. Impressiona também por isso. É. É, sim. Não, não. Não, como é que foi a elaboração desse CD novo do Controverso? Como é que Esse foi pensar ele? disco, então, eu tinha um plano completamente não, mas sim, completamente diferente no projeto. A minha ideia era fazer um disco novo de coletânea, eu brinco, seria um disco novo de coletânea, porque eu queria que cada música fosse produzida por um produtor diferente. E aí, devido ao tempo, né, as coisas já tinham outro valor e várias coisas, eu acabei mexendo um pouco no repertório e fazendo um disco com dois produtores. Na verdade, eu falei primeiro com o Bernard Simon, que eu conheci por outros caminhos, que é um cara muito bom e jovem, assim, um produtor bem pouco conhecido. E ele, que é aluno e super companheiro, super amigo do Ives Mizoguchi, que é um cara que começou na música erudita, né? Então os arranjos de cordas do disco são dele, que tem uma visão também, mas os dois têm uma cabeça muito arejada, assim. E eu acabei fazendo um disco de estúdio, né? O Controvérsia já tinha sido gravada, que foi produzida e arranjada pelo Gilberto Oliveira, que é um grande sambista de Rio Grande, baita também de um guitarrista, multi-instrumentista, professor, fodão. Então essa música não foi produzida pelos guris, né? E foi um processo que, como eu estava na espera de cair o dinheiro na conta, né? E o Bernard é meu amigo, a gente, nossa, foi muito papo, muita referência. Nesse sentido, foi muito bom. Foi um disco que foi gravado, foi pensado com muito tempo, mas foi gravado em pouco tempo, né? Foi gravado Uhum. num período de umas 3 semanas, mais ou menos. E não sei, assim, em termos de repertório, fazia 13 anos que eu não lançava um trabalho novo, né? Então, não só o repertório, mas todas as escolhas, elas tiveram muito tempo para ser escolhidas.
E é bom, foi muito diferente dos outros dois. E falando dos outros dois, então, o que, que tem de diferente em relação aos outros dois, por exemplo? Ou o que, que tem os outros dois de diferente em relação a esse? Por exemplo, o segundo disco foi um disco cujo repertório foi tocado, 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 entramos no estúdio e gravamos ao vivo. Teve coisa que não Uhum. foi gravada ao vivo, né? Teve uma canção que a gente chamou os W, né, Ai, meu Deus, agora eu sempre esqueço o nome das pessoas, né? Espero que ninguém conhecido esteja assistindo. Dory, total. E o Veco Marques e do Nenhum de Nós, eles têm o do W. Agora, horrível. Né? Eles não estão assistindo, Briana, eles não estão. E, eles gravaram, daí a gente ensaiou e gravou, né? Mas todo o disco foi gravado em três, né? O estúdio A, o estúdio B e o estúdio C, que é a técnica que eu fazia a voz guia. E as coisas estavam muito. Chamamos o Caíto Marcondes, de São Paulo, que não conhecia o repertório, ok, mas pegou tudo, gênio, maravilhoso, fez as percussões. E a gente gravou ao vivo. Então, assim, lógico que depois do disco a gente tocou muito esse repertório de novo. Foi uma Uhum. época, eu digo, a época da minha carreira de vacas gordas. Foi quando eu consegui ir para a Europa, consegui tocar na França, toquei na Espanha. E lancei o disco na Argentina, que foi a ponte que me levou para a Europa. O pessoal super bacana, assim, um selo random muito bacana. Mas ele já estava maduro na hora de gravar, entende? Já esse Controversa, os músicos nunca tinham tocado aquele repertório, né? Bah. Foi um disco de estúdio. Não, isso é bem comum, bem comum. Inclusive, Sim, até hoje, né, tem músicos de gravadora, né? Preciso de um baixista, tá? sim. Monta a banda, pum. E, foi interessante, isso foi bem legal, porque eu não acreditava muito em discos de estúdio. E agora eu acredito. Não acreditava que eu era capaz de fazer um disco de estúdio. Né? Os outros eu Ah, sim. sabia. Os outros eu sabia. Capaz tu é, a gente sabe. É, tu lançou recentemente um vídeo novo, né, da música Romance Acidental. E ali tu comenta que foram 5 anos para terminar a letra. É Como normal. assim? É que eu assim, ó, eu nunca tive uma deadline de composição. Do tipo, Hum, Adriana, tu precisa. Né? Uma vez eu vi uma entrevista do Paulinho Mosca. Adoro o Paulinho Mosca. Ou hum, Mosca, né? Ele falando sobre música. isso, sobre a pressão, né, de gravadora. Olha, tu tem que terminar o repertório do disco, tem que entregar esse repertório até dia 10 de dezembro, né? Eu nunca tive isso. De certa forma, eu tenho até um pouco de invejinha de quem tem. Porque a gente fica relaxado, né? Claro. Agora eu estou tendo pela primeira vez uma talvez, assim, mas é que é entre amigos e, enfim, né? Não é assim um ser, né? Assim, aquele pai freudiano que dá limite, que está me dizendo, não, né? Tu tem que fazer. E, enfim, daí eu deixo, eu escrevo, me vem um vai, deixa ali. Daí um dia eu tô pensando, mas isso tem a ver com aquilo que eu escrevi. Pum, vou ali no caderninho, né? Ó, tem uma Neiva Regina Ferreira aí dando. Já tem que É. dar oi. Tem alguns que eu não dei, mas é Oi. que essa é minha tia Neiva, Tinívia. Tia Neiva, assim, ó, uma das figuras femininas mais incríveis da minha família. Demais. Seguimos, então. Para ir pro comercial. Mas e aí tem essa questão tava falando da questão do disco e tudo, mas essa música ela fala a impressão que eu escutei ela algumas vezes, né? Ela fala muito como se fosse a busca pelo amor perfeito, né? Meio que uma crítica em relação a isso, né? É, é, mas ela começou. As músicas são. Eu não sei, né? Tu deve escrever também, imagino, não sei o que tu escreve de ficção, tudo, mas eu noto assim que fazer canção, como outras obras de arte, de outro tipo de arte, né? Uhum. Sempre a gente começa
pensando que é uma coisa, e quando termina e mostra, tu descobre uma série de... Não que seja outra coisa, mas tu descobre uma série de coisas sobre aquela canção que tu não tinha noção quando tu estava Uhum. fazendo. Controvérsia é um exemplo. Controvérsia, meu Deus, já entrou até em artigo acadêmico da psicossocial da URGS. O dia que eu li o comentário, eu olhei assim, não entendi nada, mas achei o máximo. E assim, achei super legal. Assim, fazer uma caixa... né? Enfim. E... Mas essa música, ela começou numa situação de casal, que eu tive vontade de dizer, eu quase disse isso para a pessoa, né? No sentido de só um pouquinho. Eu expresso, eu choro, eu berro, eu sou intensa, mas isso não quer dizer que seja tudo isso, viu? Claro. Mas, mas ao mesmo tempo, antes de falar, me dei conta, pensei, olha que absurdo tu dizer isso pra uma pessoa. Olha, não te Uhum. preocupa, eu não te amo tanto assim, tá? Muito bem. Né? E daí eu comecei a pirar na quantidade de sentidos que isso podia ter, né? Uhum. E foi a partir daí que eu fiz o primeiro verso, ou os primeiros versos, depois que eu mudei, mas o Não Se Preocupe, Baby, eu não te amo tanto assim, é o início de tudo. E Uhum. como eu fui mexendo nela, assim, muito ocasionalmente, chegou uma hora que eu cheguei, não, agora tem que terminar essa merda, né? E então ela acompanhou várias tentativas, né? Porque eu acho assim, todos nós, né, sofremos com essa ideia de amor romântico que começou ali pelos anos 40, pós-guerra e tal, Uhum. e de acreditar que tu só vai ser feliz quando tu encontrar a outra metade da laranja, né? E eu passei por isso e ainda me pego às vezes caindo nessa cilada, né? E, Uhum. e eu acho que eu me dei conta depois de fazer, né? Que que era uma compilação, né? Tem várias histórias minhas ali, né? Várias coisas que eu passei ali. Não é um romance acidental, são romances Sim. acidentais, né? E, enfim, e é isso. É, não. Depois, em 5 anos, deve ser quase um dicionário, né? Vamos combinar, né? Deve ter várias histórias, né? Eu já tive fases bem minimalistas. Ah, me Não diz sou uma coisa. assim, então. Não, não, digo assim. Não, não, calma, calma. Eu posso ser mal interpretado aqui, calma. Eu quero dizer assim, que tu tem muita história para contar, né, em 5 anos, nesse sentido que eu Tem. estou dizendo. Aham, aham. Uhum. Não, mas foi no sentido que eu entendi, né? Que em 5 anos, Que assim, porque bom. às vezes eu tenho Desculpa. fases, que às vezes eu tenho fases muito minimalistas. Eu sou uma pessoa que, Sim. assim, eu não tenho problema com celibato. Não tenho, já faz, graças a Deus eu me livrei dessa ideia de que eu tenho que estar sempre pegando alguém. Isso é outra lenda que ensinam pra gente. Gente, às vezes, olha, passa uns meses aí sem ficar com ninguém, que é bem bom, bem É bem legal. bom. Me diz uma coisa, Adriana. Quais são as tuas influências? Ah, influências, influências. Eu vejo tanta coisa. Eu sou meio de fases, assim. Vamos começar por cantoras, né? Você que sabe. Eu tenho, assim, bem, Bjork, Forever, né? Uhum. Inclusive tem muitas coisas da Bjork no Controversa, né? De influência ali de discos dela. Ela, nossa, que é outra multiartista, né? Um troço. Aquilo ali não é uma pessoa, uma entidade que botaram na Terra, né? Um troço que É verdade. é muito fora da curva, assim. Tem uma cantora francesa. Eu gosto de ouvir as gringas, assim, eu gosto muito de Uhum. cantoras estrangeiras. Assim. A Camille Dalmé, que é uma cantora francesa, cantava num grupo chamado Nouvelle Vague, e tem uma carreira solo Uhum. já de muitos discos, incrível. Tem um disco dela que é produzido pelo Barba, dos Barbatuques, e ele é todo com percussão corporal e voz só. Fantástico. Meredith Monk, Forever. Quando eu vi ela, eu chorava, né? Fiz um workshop com ela, aqui em Porto Alegre em Cena, né? E, nossa, incrível.
Das brasileiras, eu adoro o Zizi Posse. Zizi Posse tem uma fluidez técnica, assim, que é fora de série. Até quando ela Uhum. cai na breguice, sabe? Eu acho que eu tenho que confessar, olha o meu preconceito, né? O meu próprio gosto, né? Eu acho a breguice uma coisa maravilhosa. Eu adoro música latino-americana, adoro bolero. Adoro... E, sei lá, deixa eu pensar um pouco. Tem uma cantora fantástica que faleceu uns anos atrás, que é Liasa de Sela. Fantástica, fantástica. Eu não gosto muito necessariamente, eu falei da técnica da Zizi, né? Mas adoro Maria Bethânia. Adoro Maria Bethânia. Acho Bethânia demais, assim. Eu não acho que cantar bem seja cantar bem, né? Eu acho que cantar bem é Uhum. emocionar através da voz. E pode ser de tudo que é tipo. Tem uma cantora espanhola também falando nisso, que tem uma voz belíssima, técnica super apurada e tudo, e me emociona muito, que é Sílvia Pérez Cruz. É muito foda, ela é catalã, muito foda. E brasileiros, eu gosto muito da Roberta Sá, leve, leve, fácil, aquela coisa que só te traz alegria, sabe? É muito Alegria. bom. E não sei, eu tenho escutado, eu vou descobrindo as coisas, e vou Uhum. escutando, e vou largando, e vou esquecendo. Eu não sou muito fiel, assim. Acho que eu só sou fiel a Bjork. Sim. É. E me diz uma coisa, os teus CDs estão todos nas plataformas digitais para o pessoal escutar? Sim, sim, tudo, tudo. E é Legal. bem Ah, fácil de achar, faz notícias minhas também. É só entender que é Defente com dois Fs, de é. fortíssimo. Sabe E que é por isso que eu mando para as pessoas o card de divulgação antes para a pessoa aprovar. Para dizer como, né? Ó, muda ali. Mas eu faço isso direto. Porque né, acontece, né? De não tem que botar dois ser, T's e dois F's, tem né? que Então é ser, tem bom que que a ser. pessoa dê a dica antes. Mas é dois Fs e é fácil, bota no Google, tá em tudo, tá no Spotify, tá, né? Vai achar em milhares de coisas, notícias e pá. Mas é que só tem eu com esse sobrenome e somos muito Sim. poucos com essa grafia no mundo. Uhum. Então, tu vai lá, tu vai ver notícia do meu irmão, da minha irmã tu não encontra nada, que ela é super reclusa, e de mim tu encontra um monte de coisa. É fácil de achar. Me diz uma, me diz uma coisa, quais são os planos para depois, para uma situação em que, digamos assim, para um cenário pós-vacina, vamos colocar assim. Olha, a primeira coisa que eu quero, e eu acho que, eu imagino que vai acontecer bastante, é ir numa festa de rua. Eu adoro festa de rua. Eu sou rueira. Eu não sou de estúdio, né? Não larguei a flauta para não ter que ficar trancada em casa estudando. Eu gosto de estar na rua, de sentar na grama, de ver as crianças passando, bagunça. Não gosto de aglomeração. Mas gosto de festa de rua. Eu quero ir numa grande festa de rua. Sei lá, de repente voltar lá Mercê em Barcelona, aquelas 1000 palcos, não sei, carnaval no Rio de Janeiro. Que daí eu acho até que eu vou gostar de aglomeração. Depois. E me diz uma coisa, porque durante a pandemia agora, né, no momento mais crítico, vamos dizer assim, da pandemia, ali por maio, junho, começou a ter uma febre de lives, né? Tu Ah, chegou a entrar nessa febre, tu fez entrei. alguma, como é que Não, tu pensou nisso? fiz. Ah, Inclusive, amanhã eu vou estar numa outra live com entrevista do POA 2020, né? Ah, para quem não sabe aí, é um festival que está acontecendo. Bota Poa 2020, vocês vão descobrir, tem canal aqui, que tem uma parte musical. É um festival de inovação, criatividade, tecnologia, 1000 coisas, um monte de cabeção falando. E no meio disso tem entrevistas e lives, né? E eu vou estar numa live amanhã e eu cheguei a fazer lives semanais, né? E, sinceramente, é muito cansativo. Eu uhum. acho assim, se tem um lado que a live veio para ficar, no sentido de uma outra mídia, né? Mas que é muito bacana. Uma pessoa não pode sair de casa por qualquer motivo que seja.
né? Pô, mas eu queria ver o show e a live vai me suprir de alguma maneira. Bacana, muito bacana, né? A tecnologia se desenvolveu bem rápido, teve inclusive muito equipamento que foi lançado no meio da pandemia, ou foi aprimorado Uhum. no meio da pandemia para se fazer transmissão, né? E, e eu acho isso genial, mas eu não sou uma pessoa que tem muita paciência, não. Eu gosto de ouvir. Era essa a pergunta que eu te fazia também, né? Porque assim, porque tu tem aquele show ao vivo, né? Da pessoa presencialmente lá assistindo o cantor, enfim, assistindo a banda, e tem essa opção, né? Então, de repente, então tu acredita que há que essa possibilidade de ter, digamos assim, um show híbrido, por exemplo, como tu Uhum. disse, eu tô em casa, eu me machuquei, mas eu quero assistir o Defeito no São Pedro, por exemplo. Aí eu compro o streaming do show dela e fico assistindo em casa. Eu acho que isso é, Exatamente. Eu acho que é acredito possível. que. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas Uhum, eu sou uma a achar, né? Num universo de sei sim. lá quantos bilhões de pessoas, né? Mas, mas eu acho que é uma tendência. Eu acho que é. Olha, eu vou dizer que tu não é a única, tá? Porque eu entrevistei alguns músicos que eu entrevistei, eu fiz essa mesma pergunta e eles fizeram assim pra ti também. Concordaram com a Uhum, ideia. Tipo assim, é uma ideia, eles falam assim, é uma possibilidade. Quer dizer, quem sabe a gente não tem uma coisa boa, né? Que uhum. E seja que tem. Uhum. porque tem uma coisa que o pessoal não considera, eu acho, Adriana, que é o seguinte, ó. Se tu colocar num streaming, por exemplo, um show, a visibilidade dele é muito maior Muito maior. do que quem tiver, por exemplo, Não, só no lugar físico, né? imagina, e a pessoa, tipo, eu não tô em Berlim para ver o show. Exato. Né? E é uma sensação diferente tu saber que aquilo tá acontecendo na hora, porque eu que não sou chegada em live, quando a live acaba é que eu não vejo de novo mesmo. Entende? Se por É acaso verdade. fica, sim, não vejo. Não tem, eu não tenho, eu sou, sabe assim, eu tenho um paladar, é engraçado, enquanto público. Eu digo que eu sou um ótimo teste, assim, para show, para teatro. Se o troço tá sendo, sabe, tipo, tem que me pegar e eu sou meio, não sei, eu tenho um paladar um pouco infantil, às vezes, pra coisa, sabe? Tipo, eu não. Ah, o troço, já foi a minha época de filme denso, né? Apesar de eu estar agora eu tô na onda dos turcos, né? Das séries turcas. Eu vi desde o Ah, sim. Blockbuster, uma maravilhosa, agora o Istambul, Oito em Istambul, fantástico, uma arte linda e tal. Mas eu não tenho mais para coisas pesadas. Ah, tem um filme incrível, é super pesado, não vejo. Não vejo, a vida tá muito pesada. Eu não Eu quero quero. saber, é pesado? É, então Ó, não quero. eu quero seguir com essa minha cutis aqui. Me diz uma Você coisa, viu? Só deixa eu Adriana. falar uma coisa que Oi, diga, 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 tem uma diga. pessoa, Pode ser o que tu quiser. A Kari ali, eu esqueci de uma coisa que é muito importante na minha vida, que é o flamenco, né? Eu muito Sim. dancei e que é uma grande influência. Isso faltou eu dizer. E eu posso aqui citar várias, Estrella Morente, tem a Silvia Pérez Cruz, essa que eu falei, ela cantava num grupo chamado Las Migas, que era um grupo de flamenco só de mulheres, muito bacana. E, enfim, mil coisas. Tem um cantor, agora eu não me lembro o nome novo dele, o nome dele, que daí não é flamenco, mas é espanhol. Eu gosto da cultura espanhola no geral, Uhum. apesar de ter muitas diferenças, né, entre as diversas culturas espanholas. E. Ai, que amor. E a. Mas é um cantor asturiano, fantástico, que eu descobri esses dias, achei lindo, chorava escutando. Mas vamos lá. Mas me diz uma coisa, se tu encontrasse aquela menina que começou na música lá atrás, o que tu diria para ela hoje? Não esquece de te divertir. E não te leva tão a sério. Uma pergunta agora para ti. Quem é Adriana Defente? Ah, é uma rapariga latino-americana no bolso que quer tentar tirar o máximo de prazer dessa vida dentro do propósito de fazer os outros se emocionarem
terem prazer e encontrarem os seus propósitos também. Adriana Defente, outra coisa que eu tenho para te perguntar é o seguinte, as premiações que tu já teve, né? Uhum. Como é que foi, como é que é o momento, assim, de... Porque a gente tá conversando sobre momentos, né? Uhum. Momento de começar, momento de gravar, e de repente o momento de ser premiado, dizer assim, ó, tu ganhou o prêmio de melhor intérprete, Uhum. prêmio Açorianos. Como é que é? Como é que é tu ouvir teu nome? Olha, Como é que é essa sensação? a primeira coisa que eu sinto é um pouco de vergonha. Uhum. Fico pensando assim, os piores momentos, assim, tipo, eu era jurada do Musicante, né? E daí tem a Uhum. hora que leio o currículo dos jurados. Então, vamos aos nossos jurados. Em geral, eu sou a primeira, porque é a Adriana Defente também. É por ordem alfabética. Né? E daí eu tenho vontade de cavar um buraco. E eu fico assim, E daí a câmera vai pra tua cara e fica assim, Adriana nasceu dia 31 de julho de 70, sabe? Eu falo assim. E, enfim. Mas assim, é bom o reconhecimento. Eu acho que muito mais do que o prêmio, o bom são as felicitações que vêm das pessoas. É tu ver que Uhum. as pessoas estão alegres por ti. É, isso é o que eu mais gosto. E ontem mesmo eu ganhei o que eu considero, não quero desmerecer os outros prêmios que eu recebi, mas foi um prêmio já a nível nacional, que é o Prêmio Grão de Música, que eu recebi ontem. Uhum. E a Bia, que é leonina, que faz aniversário no mesmo dia que eu, está escrevendo Leonina. A gente faz aniversário no mesmo Sim. dia, Bia, eu sei. E é um prêmio que tem todo um embasamento, todo um propósito, né? Ele está afincado na cultura popular brasileira e na criação de canções, em cancionistas, pessoas que, né? Compositores, e é um prêmio que premia trajetórias. Eles têm Uhum. uma rede de curadores em todo o país que indicam pessoas, né? E, e claro que depois eles indicam, os curadores indicam, e ele é filtrado por uma comissão, por todos esses curadores, e a cabeça desse prêmio que é a Socorro Lira, que é cantora, compositora, jornalista. E, e ontem teve a primeira vez que o prêmio foi uma entrega virtual, e foi um negócio tão Uhum. cuidado, tão cuidado, sabe? Uhum. Então, teve ensaio, teve uma preocupação, o núcleo, né, da filmagem era o Teatro Oficina, também é super emocionante pensar, pô, não tô lá, eu estaria lá se não fosse a pandemia, né? Todos nós, todos Uhum. os 14 ganhadores, né? Mas é o Teatro Oficina, porra, sabe? Tem E toda uma foi um... simbologia, né? Uma Sim, história, né? total. Ai, eu não tô lembrada do nome dele, Caco, esqueci o nome, que foi o diretor, teve um cerimonial, teve, né, atores representando orixás e tal, todo um lance, assim. Era integrante dos Zicroquettes. Sim. E então, o prêmio eu vou receber pelo correio, ainda não recebi. É nada mais, nada menos que do Lifas Andreato, sabe? Que é Bah, um só? só, Só? que é um dos coordenadores do prêmio, né? Bah. Então eu pensei assim, porra, o cara que desenhou ali, eu era criança, Arca de Noé, o Vida do Chico Buarque, que eu amo, eu me lembro Inúmeras que capas de Elis Regina, por exemplo. muitas, muitas, muitas. E eu lembro, mas eu me lembro do Elifas Andreato, de eu ver a assinatura dele no Vida, do Chico. Muito Uhum. criança, eu devia estar recém começando a ler, e eu olhei aquilo e eu gravei o nome. É o cara que desenhou essa cara aqui, é o tal dele. Sim, porque eu ficava muito impactada com aquela cara do Chico, assim, aquele desenho, assim, aquele Uhum. olhar, sabe? E, enfim, né? Vou ganhar um prêmio. Assim, gente, assim, ó, todo respeito aos açorianos, né? Eu ganhei também na Moenda, né? Na canção, enfim, adoro receber prêmios. É muito bom receber prêmios, mas ai, o grão foi o que me tirou o fôlego até hoje. Assim, eu não imaginava. Eu nunca pensei que eu ia. E mesmo quando me falaram, que prêmio é esse? Eu nem sabia. Eu fui me dando conta do tamanho do troço. Genial. Fora assim que
que por mais que a gente estivesse distante, eles promoveram encontros, conversas virtuais entre os ganhadores e tem se vê que se cria uma rede entre os ganhadores, né? Uhum. Que dá para gente de Roraima, gente pouco conhecida como eu, e genial, sabe? Daí tu vê assim, porra, que legal. Outras nem tão ocultos assim, né? A Nilce Carvalho ganhou pelo Rio de Janeiro, né? A sambista. E tu, porra, Nilce Carvalho ganhou e eu também. Ah, Sim. né? Dá Né? uma alegria, assim, orgulho. Adriana Defente, eu tenho a te agradecer pela disposição, Imagina. pelo bate-papo, por conversar, por trocar essa ideia. Foi super bom, foi super bacana dizer que nós estamos aqui na 20ª edição do Bate-Papo Cultural. Eu quero me desculpar pelas pessoas que estão no chat, que eu não consigo controlar o chat, não consigo nem ler, tenho até medo, tenho até vergonha de estar aqui, não consigo acompanhar o chat. Um dia eu vou dominar o chat, prometo. Não consegue, eu consigo, vamos ver. Eu tenho problema, eu tenho medo de tu falar uma coisa, eu perder, tá no chat, enfim. Uhum. Muito obrigado, Adriana, Imagina, por querido. tudo, pela disposição, tá? Lembrar as pessoas que na segunda-feira eu vou entrevistar a jornalista e linguista Letícia Salorenzo, segunda-feira às 8 horas da noite aqui no Bate-Papo Cultural. Maravilha. Adriana Defente, mais uma vez, meu muito obrigado por ter aceitado e ter te disposto a me dar essa entrevista. Valeu. Imagina, foi um prazer, foi muito legal, gostei um monte. E longa vida esse projeto, né? A tua carreira como jornalista. Tô arrepiado. Falou isso, eu me arrepiei. Não, estamos aí, estamos tudo junto, Tudo junto e misturado. Ainda mais agora, pandêmicos todos nós aqui. Gente, que loucura. Eu pretendo retomar o projeto em março do ano que vem. Eu termino agora já. Vou botar aqui né, meu filtrinho, ó. E vocês aí podem, ó. Adoro ser a pessoa que você detesta. Pô, essa frase pra mim diz tudo, cara. Essa frase pra mim diz muito. Apesar do que os outros queiram achar de mim, eu gosto de mim. Isso é muito leonino. As galera tava tirando onda dos leoninos. Mas é isso aí, ó. Maurício Kuzinski, querido. Né? E me procurem aí pelos streamings da vida, né? Procuraremos. Tem o youtube.com/adefente, com 2 Fs. Né? Convidem os amigos também, me curtam aqui pelo Instagram, né? Me sigam aqui pelo Instagram, convidem os amigos e para conhecer o trabalho. E era isso. Obrigado, Adriana, mais uma vez. Boa noite. Boa noite. É isso. Obrigadão, Adriana. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.